Estamos de volta com a médica psiquiatra Mariel Paturli, que está conversando conosco sobre questões relacionadas à morte. Mariel me emprestou esse livro, me indicou e me emprestou esse livro, O Livro Tibetano do Viver e do Morrer. Este livro, ela me explicou, é uma espécie de vulgarização ou introdução ao livro tibetano dos mortos, que já é um grau acima, né, deste livro, mas é muito importante para introduzir as pessoas nesse tema. Mariel, vamos falar um pouquinho, se você, não sei, se você precisar, você cita alguma coisa dele, né? Mas assim, primeiro o livro tibetano dos mortos. Eu, para ser franca, depois que a gente conversou, eu pensei assim, que isso? O que a Mariel está pensando que eu sou? Eu vou lá no livro tibetano, sim, claro que eu dou conta. Por que eu não vou dar conta? Eu peguei o livro e percebi que ele faz introdução, não, ele fala sobre certos assuntos, mas numa linguagem que a gente não está acostumada, que é a linguagem poética, e não é só a linguagem poética, é uma poética oriental. Sim. Eu achei muito difícil, realmente eu desisti, vim para esse, li umas 100 páginas para a gente conversar. Eu gostaria que você falasse um pouco sobre o livro tibetano mesmo. Olha, o livro tibetano dos mortos, eu tentei ler há uns 30 anos atrás, achei muito difícil, como você achou. E o que me ficou dele é um pouco dessa ideia do budismo tibetano, que você vai encontrar depois da morte aquilo que você crê, aquilo que você acredita, vamos dizer. Então, como eles falam que depois que você morre, você entra no estado desse bardo, que seria um período de 49 dias entre a morte e um novo nascimento, ou o que vai te acontecer depois, né? Então, eles ficam lá, o sacerdote oficializando, rezando uma opção de coisas e lembrando a essa pessoa que faleceu, ao falecido, todo esse trajeto espiritual, vamos dizer. Porque senão ele vai encontrar aqueles medos, aqueles fantasmas, aquele tudo que ele levou. Foi o máximo que eu consegui guardar desse livro. Agora, esse livro aqui, eu acho um livro muito bonito, porque ele vem falar assim, dessa sabedoria dos ensinamentos tibetanos. É um livro autobiográfico, onde ele vai relatando várias vivências que ele teve. O autor chama Sogyal Rinpoche. Isso. Rinpoche em tibetano quer dizer precioso. Então ele já é considerado uma pessoa também preciosa. Ele fala que ele veio de uma linhagem muito pura, de vários lamas tibetanos, que ele se sentiu também numa certa responsabilidade de passar para nós um pouco desse conhecimento dos tibetanos e trazer de uma forma mais palatável, mais leve, mais acessível o livro tibetano dos mortos. Então ele vem trazer vários conceitos importantíssimos, entre eles o conceito da nossa impermanência, que tudo na nossa vida é impermanente, que tudo está mudando, nada está parado, nada está estático. A vida inteira é um ciclo de morte e nascimento, vamos dizer, que é uma renovação constante. Então ele veio falar que então que há uma esperança na morte, vamos dizer, que se você então se depara com a morte, você vai então fazer esse salto para o transcendente. Você vai procurar então o que não é imutável, o que é imutável, o que não muda na sua vida. E o que é imutável? É essa inteligência superior, digamos assim, né? Ela é imutável. Nós não, nós somos seres humanos, né? Estamos aqui nessa nossa condição humana, que não temos cura para ela, no sentido que vamos nascer, crescer, desenvolver e morrer. Agora, eu entendi, né, nessas 100 páginas que eu li, que é possível realmente a gente lidar com a morte de uma forma mais tranquila através de meditação, mas principalmente de reflexão sobre o que significa estar vivo. Por isso a ligação, né? O livro tibetano do viver e do morrer. Viver e morrer estão intrinsecamente ligados, não é? Sim, e não são separáveis, né? Porque a todo momento nós estamos vivendo e morrendo. A todo momento as nossas células estão sendo renovadas. Em torno de 7 anos, todo o seu organismo é trocado. Se você olhar uma foto sua de adolescente para hoje, cadê aquela Miriam? Né? Então, assim, nada porque a gente fica sempre querendo que tudo vai seguir um script, alguma coisa determinada, tudo vai ser como você programou para ser. Né? E não, a vida ela é imprevisível, dinâmica, vivendo e morrendo o tempo inteiro, renovando. O tempo inteiro é como se você renascesse. Agora, uma coisa que de uma certa forma me incomodou, nessas páginas que eu li, que há um momento em que ele fala
que é preciso acreditar numa outra existência, além da vida, para você ser uma pessoa ética, para você ter uma preocupação com o planeta, com as outras pessoas. E eu conheço muitos ateus, muitas pessoas que não creem e que são pessoas extremamente boas e dignas. Sim. É porque essas pessoas, de alguma forma, elas têm essa noção dessa interligação e interdependência de tudo. Elas têm esse respeito com a vida e com o planeta e com o outro. Né? Porque isso não necessariamente são valores só espirituais, eles também podem ser só valores nossos aqui, do nosso dia a dia humanos. Né? Agora, o Sogyal fala muito claro que o nosso medo da morte é porque a gente não sabe quem a gente é. Que a gente ignora, é uma ignorância. Né? Que se a gente realmente entrar em contato com a nossa espiritualidade, entrar em contato com quem você realmente é, você não tem mais medo da morte. Isso é interessante. Agora, eu acho mais interessante, eu tive também vamos dizer assim, um pouquinho de dificuldade, mas vou te explicar a natureza da dificuldade que eu tive. Existe uma intelectual que eu gosto muito, a Susan Sontag, Sim. Que eu acho ela uma intelectual muito verdadeira, muito honesta. Então, nos anos 70, ela foi ao Vietnã, no auge da Guerra do Vietnã, fazendo parte de um grupo de intelectuais que, naturalmente, era contra a guerra. E ela vai ao Vietnã. E ela descreve nesse artigo dela, que chama Trip to Hanoi, Viagem a Hanoi, a dificuldade que ela teve de interagir profundamente com as pessoas. E uma das razões dessa dificuldade era a linguagem. Sim. Primeiro, ela estranhava assim, que as pessoas falavam, ali tinha uma escola, morreram 500 crianças, ali morreram. Ela fala, gente, mas onde está a indignação deles? Eles não têm indignação, eles não nos odeiam suficientemente, eles tinham que odiar os Estados Unidos. E eles falavam, o povo americano é bom, os governantes é que estão errados, você é nossa amiga. E ela ficava muito intrigada com isso e com a linguagem. Que a linguagem chegava a ser simples, simplória quase. E às vezes eu acho que ele esbarra nisso, assim, a linguagem dele é extremamente simples. Muito simples, muito espontânea, muito natural. Mas eu acho que isso também é muito bom, porque é uma qualidade. E traz para a gente também essa própria realidade da própria vida, da própria morte, que são coisas, é muito simples, na verdade. Ele fala de uma maneira não dramática, absolutamente não dramática. Se você aceita realmente a morte, a coisa deixa de ter esse drama todo. É claro que a gente vai sofrer com a morte, com a perda, sem dúvida. Há um tanto de perda aí que você tem que esgotar essa perda até o fim para você realmente ser capaz de gradativamente depois lembrar dessa pessoa sem dor, sem sofrimento, sem chorar demais, vamos dizer, né? De ser uma saudade boa. Mas perdi aqui que eu estava dizendo. A gente se perde, quer dizer, as coisas lá que o Rinpoche estava abordando, né? Se você olha isso como uma coisa natural, igual eu te falei que na casa da minha mãe, a morte era apresentada de uma forma muito tranquila. A gente ainda é da época que a gente velava os mortos na casa. As crianças iam a enterros, participavam. Né? Então, assim, é muito outras diferente. Culturas mesmo, o próprio México é diferente, né? Eles celebram o Dia da Morte. Pois é, porque como a gente nunca teve essa experiência da morte, a vivência da morte, a gente vai ter dela a visão cultural, empírica, que essa cultura vai trazer para a gente. A cultura amplo, né? Que, como você falou, num outro ambiente era diferente. E na nossa cultura isso não é, nós não somos preparados para a morte. Isso é uma pena, né? O Quintana tem uma pequena poesia que eu acho linda, né? Que ele fala que essa vida é uma estranha hospedaria da qual saímos quase sempre às tontas, pois as nossas malas nunca estão prontas e a nossa conta nunca está em dia. Bonito, e a gente, né? eu acho que a proposta esse despreparo nosso, a gente não tem fazer esse aprendizado, né? Agora, eu imagino que não seja um aprendizado tão fácil. Eu me recordo do Thich Nhat Hanh, que também é um monge budista vietnamita. E você vê, é um monge que está exercendo a sua tranquilidade em plena guerra do Vietnã. E que fala muito desse milagre da mente alerta, que é você estar aberto, você estar presente em tudo que você faz. Mas um dos exercícios, tem um livrinho do Thich Nhat Hanh que eu amo, que acho que chama Para Viver em Paz. Sim, eu também gosto muito. Odete Lara fez a introdução traduzido pela Odete Lara, que aliás era uma pessoa maravilhosa também. É uma pessoa que conseguiu escapar do sistema, né, do Star System, das vaidades, e se refugiou lá em Penedo, se não me engano, né, e viveu os últimos anos dela. Saiu da vaidade para entrar no verdadeiro. Exatamente. Né? Ela é uma pessoa
maravilhosa, simples, desde a roupa, a postura, tudo, né? Mas o Thich Nhat Hanh fala que quando ele foi fazer essa experiência, daí para se tornar monge, a gente está falando de uma outra gradação, um outro grau. Um dos exercícios, daí um dos exercícios avançados. O primeiro era lavar a sua louça. Sim. Vai lavar a sua louça e pensar apenas naquilo. Não Sim. fique pensando, depois da louça vou fazer isso, tem que... Não, concentre-se no momento presente. Mas os exercícios mais difíceis, eu acho que o mais difícil, ele falava que era você, como monge, você imaginar uma pessoa que você ama, morrendo, morta e o corpo se decompondo. Então, ele dizia que isso era muito difícil de enfrentar. E eu acredito que sim, né? Então, o treinamento não é também só flores, mas olha assim, só, é difícil, você está né? falando uma coisa importante. Tem esse aspecto difícil da morte, né? De imaginar que a gente não vai pode negar isso, né? Não, de forma... Aliás, não devemos negar nada nada na nossa vida. Tudo a gente tem que lidar com o real, com a realidade, né? Então, assim, existe muitas pessoas têm muito medo disso, dessa putrefação, ficar pensando lá. Só que a gente tem que lembrar que o que está sendo, o que está voltando para a natureza ali é só o nosso corpo físico. Isso é natural. Então, cada um vai voltar para o seu elemento. O corpo físico volta para o mundo físico, onde ele vai ser absorvido, né? Aliás, o Thomas Eliot tem um pedacinho de uma poesia que é linda. Ele fala assim, será que o cadáver que nós plantamos o ano passado já deu flores? Bonito, né? Lindo, né? Então, assim, mesmo essa matéria aí, ela vai ter outros fins importantes, vai também participar de alguma vida, pode ser. Isso. Outra perspectiva, né? Vamos fazer outro intervalo. E a gente não é só esse corpo não é físico. só isso, né? Pois é. Seria muito pouco, né? E graças a Deus. Vamos fazer um outro intervalo e voltamos daqui a pouco, daí já falando especificamente da tanatologia em Minas, no Brasil e no mundo. Até daqui a pouco.